Boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Quanto tempo, né? Faz um tempinho que eu não dou aula aqui para essa turma. Mas, enfim, vamos lá, vamos aprender cálculo. Na última aula, o professor Marcelo me falou que ele já começou a integração por partes. Inclusive, ele já resolveu muitas não, né? Mas já resolveu, acho que uma quantidade boa de integrais usando integração por partes. Então, pelo que ele me falou, a última que ele resolveu foi essa daqui. Foi a integral de e elevado a x vezes cosseno de x. Então, você tinha que usar a integração por partes uma vez, depois você usar a integração por partes de novo. Tá? Mas vamos dar prosseguimento. Isso aqui foi a última que vocês fizeram. Vamos resolver isso daqui agora. Ó. Integral do log natural de x ao quadrado. Vamos ver como é que vai ficar isso daí. Bom, eu sempre digo para os alunos, né? Você vai se deparar com uma integral, nesse caso essa daqui, e uma das primeiras perguntas que você vai fazer é que técnica eu vou usar para resolver essa integral? Só que vocês estão bem na foto, né? Porque, por exemplo, vocês estão hoje estudando ainda a integração por parte. Então, é óbvio que toda integral, pelo menos nessa sessão, eu vou ter que resolver por integração por parte, né? Porém, se você não soubesse já que você teria que usar a integração por parte, perceba que não seria, digamos, tão óbvio que você ia olhar para uma integral dessa daqui e usar a integração por parte. Tá? Mas vamos aproveitar aqui que a gente já sabe que é integração por parte, vamos ver como é que vai ficar. Na integração por parte, você tem um produto de duas funções. Às vezes o produto está explícito, às vezes está implícito. Tem umzinho ali multiplicado com a tua função. E aí você vai ter que escolher um deles para derivar e o outro para integrar. Então, nesse caso aqui, ó, você tem ln de x ao quadrado. Aí você pode pensar, então, ln de x vezes ln de x. Então, um dos ln's eu vou derivar e o outro eu vou integrar. Tudo bem, pode fazer assim? Pode. Mas, vou fazer de jeito diferente, olha só. Eu vou chamar de u todo o ln de x ao quadrado. Então, ó, tudo isso daqui vai ser o ln de x ao quadrado. Se o meu ln de x ao quadrado, então eu vou derivar ele para achar o du. Então, o meu diferencial du vai ser a derivada desta função aqui. Qual é a derivada dela? Você vai ter que aplicar a regra da cadeia. Então, esse 2 desce, vai ficar 2 vezes ln de x vezes a derivada de ln de x. Só que a derivada de ln de x é 1 sobre x. Então, no final, essa derivada aqui vai ficar 2 ln de x sobre x. E não te esquece do diferencial dx. Ok? Beleza. Professor, mas o senhor já escolheu a função toda para derivar, então quem o senhor vai integrar? Bom, mas você já deve ter falado, né, que às vezes, implicitamente, você tem uma função aqui escondida. Que função é essa? É o 1. Né? Você pode enxergar isso daqui como se fosse ln de x ao quadrado vezes 1. Ora, se eu escolhi ln de x ao quadrado para derivar, então esse 1 aqui é quem eu vou escolher para integrar. Então, esse 1 aí, eu vou dizer que ele é o meu dv. Então, dv é igual a dx. Ora, se dv é dx, então quem é meu v? Vai ser a integral de 1. Quem é a integral de 1? É o x. Então, gente, primeiro passo. Quando você vai aplicar a integração por partes, é você escolher quem você vai derivar e quem você vai integrar. Tá? Então, está aqui. Ó. Eu escolhi ln de x ao quadrado para derivar e eu escolhi o 1 para integrar. Então, já que eu escolhi quem eu vou derivar, então eu derivei. Já que eu escolhi quem eu ia integrar, então eu integrei. Então, está aqui. Então, eu já tenho o meu u, meu du, já tenho o meu v, já tenho o meu dv. Qual é o próximo passo agora? Aplicar na fórmula, né, da equação por parte, da integração por parte. Qual é essa fórmula? Para quem não lembra, né, aula passada, o professor Marcel, ele ensinou que a integração por parte, você usa essa fórmula aqui, ó. Integral de u dv é igual a u vezes v menos integral de v du. Vamos substituir agora os valores, né? Quem é o meu u? Bom, o meu u é ln de x ao quadrado. Então, vai ficar integral de ln de x ao quadrado. Quem é meu dv? Meu dv é igual a dx. Então, dx igual a u vezes v. Ó, o meu u é esse daqui, o meu v é esse daqui. Então, só multiplicar um pelo outro. Vai ficar x vezes ln de x
ao quadrado. Aí aqui, ó, menos integral de v du. Quem é o meu v? O meu v é o x. Quem é o meu du? Meu du é isso aqui, ó, 2ln de x sobre x dx. Então, vamos lá, isso aqui vai ficar x, que é o meu v, x vezes 2 ln de x dividido por x dx. Tá bom? Então, eu só fiz substituir, ó. O meu v era isso daqui, o meu du era isso daqui. Tá? E agora, o que dá para fazer? Bom, do lado esquerdo ficou justamente a minha integral, tinha que ficar isso mesmo, né? Agora você tem que resolver o lado direito. Bom, do lado direito aqui não tem integral, então vai ficar assim mesmo. E eu só tenho que resolver, então, esta integral aqui. Vamos lá. Então, nesse caso, ó, eu vou cortar x com x. Esse 2 aqui, ele é constante, então ele vai sair da minha integral. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Isso aqui é igual a x log natural de x ao quadrado menos 2 vezes integral do log natural de x dx. Sendo que o lado esquerdo aqui é integral do log natural de x ao quadrado dx. Então, gente, no final, eu vou ter que resolver só essa integral aqui, ó, integral do log natural de x. Só que essa integral a gente não vai resolver hoje. Por quê? Porque você já resolveu na aula passada, né? Você lembra quanto é a integral do log natural de x? Qual é? Vamos lá. Isso aqui vai ser igual. Aqui eu vou repetir, vai ficar x log natural de x ao quadrado. Aí, menos 2 vezes, olha lá, a integral do log natural de x é x log natural de x log natural de x menos x. Lembrou? Aula passada. Se eu derivar isso daqui, ó, eu vou ter que derivar x, vai ficar log natural de x. Aí, mais a derivada desse vai ficar 1. Menos 1, fica só log natural de x. Tá? Então, daqui para cá eu pulei. Eu usei o resultado que a gente fez que vocês fizeram na aula passada. Então, pronto. Ó. Da feita que eu sei o resultado dessa integral aqui, eu sei que a integral de log natural de x é isso daqui, é x log natural de x menos x. Então, o que está faltando aqui agora, gente? É só colocar a minha constante de integração, ó, mais c. E acabou. Aí, do lado esquerdo, né, só completar aqui, ó, integral do log natural de x ao quadrado dx. E nós encerramos aqui. Então, apliquei a integração por partes. No final, só sobrou essa integral aqui para eu fazer, só que essa integral foi resolvida na aula passada. O resultado dela é esse daqui que está no parênteses. E aqui eu já posso encerrar a questão, não tem mais nada para fazer. Tudo certo? Vocês estão gostando de integração por partes? É legal, né? É melhor integração por partes ou integração por substituição? Por partes, né? Realmente, é muito melhor por partes. Mas hoje vocês vão aprender uma melhor ainda. Mas não vou falar agora, daqui a pouco vocês vão ver. Mas é uma mais legal que a integração por partes. Tá, vamos lá. Mas já tem muito exercício. Sim, olha, detalhe importante, tá, gente? Eu não sei se alguém se perguntou, mas a questão é, e se a integral for definida? Como é que ficaria uma integração por partes? Não é difícil. Olha só. Se a sua integral é definida, então você vai ter aqui, ó, de A até B, tá? De A até B. Deixa eu fazer até com... Vamos usar como exemplo esse daqui, ó, o que está aqui no quadro. Essa aqui é a forma da integração por partes. Digamos que ela fosse definida. Por exemplo, se eu definisse aqui de 0 até 1. Só um exemplo, tá, gente? Olha, se a minha integral for definida, não tem problema. O que vai mudar aqui? Vai mudar que essa integral que está aqui do lado direito também vai ser definida com o mesmo intervalo. Então, se aqui era de 0 a 1, aqui vai ser de 0 a 1. Só que não é só isso. Além de você colocar aqui de 0 a 1, esse pessoal aqui, ó, u vezes v, você vai aplicar eles de 0 a 1, no caso de A até B. Por que você tem que fazer essa aplicação aqui, gente? Porque lembra da integração por partes? Como foi que você chegou nessa equação aqui, nessa fórmula? Você não pegou a regra do produto da derivada? F vezes G, aí você derivou o produto, aí no final você integrava, né? Você integrava isso daqui no final. Você integrava F vezes G derivada, né?
Lembra lá, da aula passada também. Quando você integra a derivada disso, isso daqui vai dar o que está aqui dentro. Vai dar o que está aqui dentro. Só que se a integral é definida, então vai dar o que está aqui dentro aplicado de A até B. Tá? Então, por isso que aqui, ó, aqui tem que aparecer isso vezes isso aplicado de A até B. Até porque, gente, não esquece que em uma integral definida, tem que dar o quê? Tem que dar um número, né? Tem que dar um número. Toda integral definida que você resolve, no final, ela dá um número, uma constante real. Então, se você não aplicasse aqui de 0 a 1, se você esquecer de aplicar aqui, isso aqui vai dar um número? Não, vai dar uma função. Aí, nessa hora, você percebe que tem uma coisa errada. Eu falo, como assim? Eu fiz uma integral definida e não deu, não me deu uma função. Aí, é porque eu esqueci de aplicar aqui de 0 até 1. Porque quando eu faço isso, isso aqui vai dar um número, que é como tem que dar. Ok? É só isso, é só essa diferença. Então, não esquece de integrar aqui no mesmo intervalo e aqui de aplicar no intervalo. Mas tá. Então, deixa eu tirar aqui, que isso aqui é de outra questão. Tá. Então, olha só, eu já coloquei aí no slide para vocês como é que vai ficar. Então, integral de A até B de U dV vai ser U vezes V aplicado de A até B menos a integral de A até B de V du. Tá, isso aí é fácil de entender, né? Vamos aplicar, porque fica mais fácil ainda. Então, ó, por exemplo, calcule a integral de 1 até 3 de x ao cubo ln de x. Vamos ver como é que vai ficar isso daí. Bom, esse daqui é o exemplo 2. Integral de 1 até 3, x ao cubo, log natural de x, dx. Tá, então aqui claramente você tem um produto, né? X ao cubo vezes log natural de x. Eu vou aplicar a integração por partes. Então, quem eu vou derivar e quem eu vou integrar? Quem vocês escolheriam? Vamos lá. Quem vocês derivariam? O x ao cubo ou o log natural de x? Quem? O log, né? O log natural de x. Tá? Tem alguns livros de cálculo, gente, eles fornecem uma tabela assim para vocês. Digamos, diz assim, toda vez que você tiver uma função log natural e uma função potência, então derive o log natural, quando você aplica a integração por parte. Então, se você tiver uma função potência e uma função seno ou cosseno, então escolha para derivar a função potência. Só que não é legal ficar decorando tabela. Né? Então, o que é melhor? Pela sua experiência, né, você vai resolvendo tanto exercício que você olha para uma integral dessa e já sabe, quem eu vou derivar vai ser o log natural e quem eu vou integrar vai ser o x ao cubo. Vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil. Mas você percebe logo que a escolha melhor é essa se você escolher isso aqui para derivar. Porque se você escolhesse isso aqui para derivar, esse daqui você ia ter que integrar. Só que a integral dele é x log natural menos x. Então, talvez ficaria mais complexo do que estava antes. Então, quando for assim, é melhor derivar o log natural e integrar a potência, que é o que a gente vai fazer agora. Então, vamos lá. Então, vamos derivar o log natural. Então, ele vai ser o meu u. Então, u é igual ao log natural de x. Então, ó, e o meu x ao cubo eu vou integrar. Então, o meu dv vai ser x ao cubo dx. Tudo bem. Esse é o primeiro passo. Você escolher quem você vai integrar e quem você vai derivar. Segundo passo é derivar quem você disse que ia derivar e integrar quem você disse que ia integrar. Então, se eu chamei esse aqui de u, então agora eu vou derivar ele. Ó. Então, o meu du vai ser a derivada dele, ou seja, o meu diferencial du é a derivada dessa função, que é 1 sobre x, e vezes o diferencial dx. Se eu disse que o meu dv é x ao cubo dx, então, gente, quem vai ser o meu v? Qual é a integral disso daqui? X a quarto sobre 4, né? Então, isso aqui vai ficar x elevado a 4 dividido por 4. Beleza. Eu já tenho o meu u, já tenho o meu v, já tenho o meu du, já tenho o meu dv. Então, o que está faltando? Só aplicar mesmo na fórmula, né? Então, vamos lá. Bom, só que agora a fórmula é pré-definida, então não esqueça. Ó. Então, vai ficar assim, integral de u dv é igual a u vezes v menos integral de v du. Só que isso de 1 até 3. Então, aqui, ó, eu vou aplicar de 1 até 3 e aqui eu vou integrar de 1 até 3. Então, vamos lá. Então, isso aqui vai ficar integral de 1 até 3. O meu u é o log natural de x. O meu dv é x ao cubo dx. Então, isso aqui vai ficar x ao cubo log natural de x dx, que é igual. Agora, aqui vai ficar
U vezes V, sendo que o meu U é isso daqui, o meu V é isso daqui. Então vai ficar x à quarta dividido por 4, log natural de x. Só que, ó, aplicado de 1 até 3. Então, ó, aplicado de 1 até 3. Aí, menos a integral de 1 até 3 de V vezes du, sendo que o meu V é x à quarta sobre 4. E o meu du é 1 sobre x dx. Então, isso aqui vai ficar x elevado a 4 dividido por 4 vezes 1 sobre x dx. Ó, então, ficou bem mais simples, né? Assim, trabalhar com isso aqui, integrar isso aqui é bem mais fácil do que integrar aquilo ali. Então, vamos lá. Isso aqui vai ser igual. Gente, eu vou aproveitar logo, eu vou logo aplicar aqui, tá? Ó, isso aqui eu tenho que aplicar de 1 até 3, né? Então, eu vou substituir x por 3. Então, aqui vai ficar x à quarta dividido por 4, log natural de 3. Tudo isso, professor, vou ter que fazer essa conta? Vai. Mas sim, mas faz o que der para você. Se você vê que vai dar muito trabalho, depende da questão, não precisa fazer tudo, todas as contas. Tá, então, ó, apliquei x igual a 3, está aqui. Agora, x igual a 1. Então, vai ficar 1 sobre 4, log natural de 1. Isso aqui é só o que eu apliquei aqui. Aí, menos. Aí, como é que ficou aqui? Eu posso cortar esse x com o x daqui. Então, vai ficar ao cubo. Então, eu vou integrar x ao cubo. Então, isso aqui vai ficar menos 1 quarto. Ó, esse 1 sobre 4 que está aqui é constante, né? Então, ele sai da minha integral. Então, está aqui fora. Tá, então aqui dentro vai ficar integral de x ao cubo. Só que a integral de x ao cubo é x à quarta sobre 4. Então, isso aqui vai ser x à quarta dividido por 4. Isso aqui, ó, aplicado de 1 até 3. Estão acompanhando? Ok. Então, ó, aqui eu só tirei 1 à quarta aqui como constante, aqui eu integrei x ao cubo com x à quarta sobre 4. Beleza. Aí, o que dá para fazer aqui, gente? Quanto é o log natural de 1? É 0, né? Log natural de 1 é 0. Então, ó, isso aqui vai dar tudo 0. Então, vai sobrar só isso daqui. Então, isso aqui vai ser igual. 3 à quarta é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Então, é 9 ao quadrado, que é 81. Então, isso aqui vai dar 81 dividido por 4, log natural de 3. Tá, e isso daqui, ó. Aqui eu tenho 4 vezes 4, que é 16. Então, vai ficar menos 1 sobre 16. E, ó, nesse x à quarta, eu vou aplicar ele de 1 até 3. Então, eu vou substituir x por 3. Então, vai ficar 3 à quarta. E aqui eu vou substituir x por 1, né? Então, aí, menos 1 à quarta. Aí, só tem que fazer essa conta agora, né? Vamos lá. Isso aqui vai ser igual a 81 dividido por 4, log natural de 3. Então, aqui eu não mexi, deixei assim como está mesmo, tá? Tá, e aqui? 3 à quarta é 81. 81 menos 1 é 80. 80 sobre 16 é 5. Então, eu já vou deixar aqui, ó, menos 5. E pronto, não precisa mais fazer nada aqui, ó. Então, tá aqui. Então, que resultado é esse? Esse aí que é a integral de 1 até 3 de x ao cubo log natural de x dx. Tá? Deu trabalho? Deu. Um pouquinho, não muito. Poderia ter dado muito mais trabalho. Mas, ainda assim, não foi difícil, entendeu? Você só tem que saber o passo a passo, tem que saber quem você vai integrar, quem você vai derivar, saber a fórmula, obviamente, né? Não esquecer de aplicar bem aqui, ó, de 1 até 3, quando for definido, e usar tudinho, usar a integração, pronto, acabou. Tá? Então, é só ter paciência, tome cuidado com alguns errinhos aí no caminho, que aí você consegue chegar na resposta certa. Tá? Sim, mas não acabou, né? Ainda temos muitas coisas para hoje. Olha só essa daí. Integral de 0 até meio do arco seno de x dx. Vamos resolver isso daí. Bom, como eu falei, a gente está na vantagem, né, de hoje a gente saber que essas aí a gente vai resolver tudo por integração por parte. Mas na prova, por exemplo, se caísse integral do arco seno, talvez seria difícil para a gente saber que a gente resolveria isso daí por parte. Então, uma dica que eu sempre dou, gente, é resolva o máximo possível de exercício. Porque quanto mais você resolve exercício, mais você olha para um problema e já sabe, isso daí vai sair por parte, isso daí vai sair por substituição, isso daqui vai sair por outra coisa, tá? Isso aqui não vai sair de jeito nenhum. Ainda tem isso também, né? Dependendo da função, pode ser que nenhuma técnica de integração
resolvo aquela integral. Ainda tem isso também, mas claro que essas questões não caem na prova, né? Mas enfim, aqui ó, então vamos resolver a integral de 0 até meio do arco seno de x. A gente vai resolver por partes. Então eu vou ter que escolher um para derivar, outro para integrar. Então, já que eu só tenho um arco seno aqui, vezes 1, né? Como se tivesse um escondido bem aqui. Então, quem eu vou derivar vai ser o arco seno e quem eu vou integrar vai ser 1. Ah, porque você não podia derivar 1? Mas aí derivando 1 ia dar 0. E se tu escolhesse para derivar 1, tu ia ter que integrar o arco seno, ia dar no mesmo, entendeu? Então, não compensa. Então, nesse caso aqui, ó, se só tiver arco seno vezes 1, então 1 tu vai integrar e o arco seno tu vai derivar. Então, olha só. Então, o meu arco seno eu vou chamar de U. Então, U é igual a arco seno de x. Bora ver se vocês lembram. Segunda avaliação. Diferencial du vai ser a derivada do arco seno. Qual é a derivada do arco seno? Derivada da função inversa. Vamos lá. 1 sobre raiz quadrada, isso aí, de 1 menos x quadrado. Muito bem. Então, vai ficar 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Só que nesse caso aqui, ó, não esqueça do seu dx. Tá? Como é que você resolve isso? Não esquece. Isso aqui você vai passar para a função inversa, que é seno de u. Aí você vai derivar o seno de u, que é cosseno de u. E cosseno de u é igual a raiz de 1 menos seno de u. Tá. Isso aí você revisa lá, que é da segunda avaliação. Então, deu isso daqui. Tá, então, já que eu derivei o arco seno, eu vou integrar o meu 1. Ó. Então, o meu dv vai ser dx. Então, o meu v vai ser x. Pronto. Agora que eu tenho todo mundo, eu vou aplicar na minha fórmula. Então, como é que vai ficar a minha fórmula? Vai ficar assim, ó, integral de 0 até meio de udv é igual a u vezes v menos integral de 0 até meio de v du. E aqui eu também estou aplicando de 0 até meio. Tá, só quem é o meu u? O meu u é arco seno. Quem é o meu dv? O meu dv é dx. Então, vai ficar integral de 0 a meio arco seno de x. O meu dv é dx, então vai ficar dx aqui, igual a u vezes v. Então, é x vezes arco seno de x, de 0 até meio, aí menos integral de 0 até meio, aí como é que vai ficar aqui? V du, o meu v é x, o meu du é isso daqui, então vai ficar assim, vai ficar x dividido pela raiz de 1 menos x ao quadrado dx. Tá? Professor, ficou mais difícil. Calma, não ficou mais difícil, não, ficou mais fácil, né? Ó, você tinha que resolver isso daqui. Só que isso daqui você viu que era igual a isso, menos a integral disso. Essa integral aqui, você resolveria ela como? Usando que técnica? Ó, você olha para dentro aqui da raiz. Ó. Dentro da raiz você tem 1 menos x quadrado. Aqui fora da raiz, você tem a derivada de 1 menos x quadrado. Qual é a derivada de 1 menos x quadrado? É menos 2x, né? Você tem um x aqui solto, aqui, ó, aqui fora? Tem, né? Você tem um x bem aqui, ó. Ó, toda vez que você olha para dentro de um argumento, seja de uma raiz, seja do seno, do cosseno, e você vê lá uma função, e fora do argumento, fora da raiz, você vê a derivada do que estava lá dentro da raiz, aí, então isso já lhe indica que você pode usar integração por substituição. Tá? Ou seja, nesse caso aqui, você fez uma integração por parte, e agora você vai ter que fazer uma substituição. Eu vou ter que fazer isso sempre? Não, algumas vezes acontece. Você resolve a integração por parte e cai numa substituição. Às vezes acontece de você fazer uma integração por parte e cair numa outra integração por parte. Tá? Então é assim mesmo, às vezes dá trabalho. Então tá, então esse daqui eu vou resolver por substituição. Então, ó, eu vou chamar 1 menos x quadrado de z. Então, o meu z vai ser 1 menos x ao quadrado. Deixa eu colocar, senão não vai dar espaço aqui. Deixa eu fazer mais para cá. Então, olha só. O meu z, eu vou chamar de 1 menos x ao quadrado. Então, o meu diferencial dz, ele vai ser menos 2x dx. Tá, só que não esqueça que isso aqui é uma integral definida, de 0 até meio. Então, você vai ter que substituir esses valores. Então, olha só.
quando x é zero, o seu z vai ser quanto? Ser 1. E quando x é igual a meio, então o seu z ele vai ser 1 menos meio ao quadrado, 1 menos 1/4, isso aqui dá 3/4. Então, pronto. Agora, vamos substituir. Tem que passar para outro quadro agora. Tá, antes de eu substituir, eu também vou ajeitar um pouquinho aí, do jeito que está aí, tá, gente? Mas perceba que agora não falta muita coisa para a gente terminar essa questão aí. Tá, eu vou escrever ela aqui de novo. Então, ela está assim, né? Integral de 0 a meio do arcosseno de x dx é igual a x arcosseno de x de 0 a meio menos integral de 0 até meio x sobre raiz de 1 menos x ao quadrado dx. Tá. Antes de eu fazer a substituição, eu vou mexer um pouquinho aqui, ó, porque a gente viu lá que o meu dz ele é igual a menos 2x dx. Ora, eu tenho x aqui e eu tenho dx, mas eu ainda não tenho esse 2. Mas não tem problema, quando está faltando só uma constante, aí fica fácil. O problema é quando está faltando outra coisa sem ser constante. Então, já que está faltando um 2 aqui dentro, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2, que aí eu não vou alterar em nada aqui a minha fração. Então, ó, isso daqui vai ser igual. Eu acho que eu vou logo aplicar aqui, ó, no lugar de x eu vou colocar meio, então vai ficar meio arcosseno de meio, menos, agora eu vou chamar x de 0. Sabe quando eu chamo x de 0, isso aqui vai dar 0, né? Vai dar 0. Aí tá. Aí com esse daqui, olha o que eu vou fazer. Vou colocar assim, ó, gente. Isso aqui vai ficar mais 1 sobre 2, integral de 0 a meio, e aqui vai ficar 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado, e aqui vai ficar menos 2x dx. Então, calma lá. O que foi que eu fiz aqui, ó? O que foi que eu fiz daqui para cá? Olha, o x eu só fiz colocar aí do lado do dx. Está aqui. De onde surgiu esse menos? Esse menos foi o que estava aqui na frente, ó. Eu trouxe esse menos 1 para cá para dentro. Então, está aqui. Por isso que aqui ficou mais. E de onde surgiu esse 2? Eu multipliquei em cima e embaixo por 2. Só que o de baixo eu deixei aqui fora, e o de cima, como ele é constante, eu coloquei aqui para dentro, para deixar dessa forma aqui a minha integral. Por que eu quis deixar assim? Porque menos 2x dx é o meu dz, para poder substituir logo. Então, agora sim que eu vou aplicar aqui a minha substituição. Então, isso daqui é o meu dz. Aí tá, vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Isso aqui vai ser igual a meio. Quanto é o arcosseno de meio? Qual é o ângulo cujo seno vai dar meio? Que é o de 30 graus, né? Só que isso em radiano. É π sobre 6. Muito bem. Então, isso aqui, ó, vai dar π sobre 6. Aí tá. Aí mais meio. Aqui eu já vou aplicar a substituição. Então, olha só. Quando x era 0, o meu z era 1. Quando x era meio, o meu z era 3/4. Então, aqui vai ficar de 1 até 3/4. Quem é o meu z? O meu z que está dentro da raiz aqui, ó. Então, vai ficar 1 sobre raiz de z, e tudo isso daqui é o meu dz. Então, assim que vai ficar. Aí, dá para resolver isso aqui? Dá. Então, vamos lá. Isso aqui vai ficar... Aqui eu multiplico meio por π sobre 6, isso aqui vai dar π sobre 12. Aí, mais meio. Gente, como é que eu posso escrever isso daqui, ó? 1 sobre raiz de z em forma de potência. Isso aqui vai ficar assim, ó. Vai ficar z elevado a menos meio. Esse aqui eu estou integrando de 1 até 3/4 dz. Ó, então, raiz de z é a mesma coisa que z elevado a meio, né? Só que eu passo aqui para frente, então tem que trocar o sinal do meu expoente. Então, vai ficar z elevado a menos meio. Tá? Beleza. Agora, eu só vou aplicar a regra da potência para essa integral aqui, ó. Então, isso daqui vai ficar
π sobre 12 mais meio vezes... Quando eu aplicar a integral, a regra da potência para essa integral aqui, vai ficar como? Vai ficar z elevado a menos meio mais 1 dividido por menos meio mais 1. Isso aqui, ó, eu estou de 1 até 3/4. Tá bom? Beleza, então agora vamos continuar. Isso daqui vai ser igual a π sobre 12 mais... Gente, olha só. Quanto é menos meio mais 1? É meio, né? Então, aqui vai ficar 1 sobre 2. Aqui, ó, vai ficar vezes meio, aqui embaixo. E aqui em cima, ó, vai ficar z elevado a menos meio mais 1. Só que menos meio mais 1 é meio, meio positivo. Então, vai ficar a raiz de z. Vai ficar a raiz quadrada de z, aplicado de 1 até 3/4. Aí, ó, esse 2 daqui vai anular com esse meio daqui, ó. Posso cortar esse com esse, né? Tá acabando, tá acabando. Então, agora, ó, só falta substituir no lugar de z o 3/4 e o 1. Então, como é que vai ficar isso aqui? Isso aqui vai ser π sobre 12. Ó, aqui só ficou 1 mesmo, né? Então, aqui vai ficar raiz de 3/4 mais raiz de 3 sobre 4 menos, agora no lugar de z você vai colocar 1, vai ficar menos 1. E pronto, acabou aqui. Né? Então, se você quisesse, você encerrava aqui a questão. Mas eu ainda vou tirar uma raiz quadrada aqui, de cima e de baixo. Então, isso aqui vai ser igual a π sobre 12 mais raiz de 3 sobre 2 menos 1. Agora sim, vou encerrar aqui. Esse que é o valor da minha integral definida. Tudo bem, gente? Deu trabalho? Deu, né? Porém, não foi tão difícil assim. O único problema é se nesse caminho todo, aqui nesse percurso todo, você esquecer alguma coisa, então errar algum sinalzinho, né? Aí pode dar problema. Mas se você prestar bastante atenção, vai dar tudo certo. E não esqueça que a gente teve que usar duas técnicas aqui. A gente usou integração por parte e depois teve que usar integração por substituição, que é comum, às vezes, também depende da questão. Mas tá, não acabou. Você vê que hoje é só exercício, né, praticamente. Então, olha só, ainda tem essa daí. Integral de 0 a 1, t vezes cosseno hiperbólico de t. Vamos ver como é que vai ficar essa daí. Cosseno hiperbólico. Bom, para quem não lembra, a gente vai ter que revisar aqui um pouquinho o que é o cosseno hiperbólico, né? Deixa eu logo colocar aqui a questão. Esse daqui é o exercício 4 que a gente está fazendo. Exercício 4, isso aqui é integral de 0 até 1 da função t vezes o cosseno hiperbólico de t. Tá? Gente, então, para quem não lembra, o que é o cosseno hiperbólico de t? É essa função bem aqui, ó, vou colocar aqui do lado. Cosseno hiperbólico de t é igual a e elevado a t mais e elevado a menos t dividido por 2. Isso que é a função cosseno hiperbólico. O que é a função seno hiperbólico? É isso daí também, só que com menos aqui, né? Então, ó, o seno hiperbólico de t é e elevado a t menos e elevado a menos t dividido por 2. Então, só revisando um pouquinho aqui. Tá, beleza. Então, aqui eu tenho uma integral de t vezes cosseno hiperbólico de t. Quem você quer derivar? O t ou o cosseno hiperbólico? Antes de você perguntar assim, quem você vai derivar, é importante saber se você sabe integrar os dois, né? Você sabe integrar o cosseno hiperbólico? Você sabe derivar o cosseno hiperbólico? Qual é a derivada do cosseno hiperbólico? Seno hiperbólico. E qual é a integral do cosseno hiperbólico? Seno hiperbólico também. Tá? Ó, a derivada do cosseno hiperbólico, se você derivar isso daqui, você chega no seno hiperbólico. A derivada do seno hiperbólico, se você deriva isso daqui, você volta para o cosseno hiperbólico. Tá? Então, ó, a integral do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico. A integral do seno hiperbólico é o cosseno hiperbólico. Ó, então, quando é hiperbólico, não tem aquele menos, né? Por exemplo, se fosse integral de seno, seria quem? Menos cosseno. Só que aqui, se for integral do seno hiperbólico,
Aí vai ser cosseno hiperbólico sem o menos, tá? Não esqueça. Mas se você tiver na dúvida, é só lembrar disso daqui e sair derivando, que aí você vai saber se vai ter o menos ou não vai. Beleza, então, assim, então quem a gente vai integrar? Quem a gente vai derivar? O t ou o cosseno? O t, tudo bem. Então, ó, então eu vou chamar de u o meu t. Então, quem vai ser o meu du? Vai ser a derivada de t, que é 1 vezes dt. E o meu cosseno hiperbólico vai ser o meu dv. Então, dv vai ser cosseno hiperbólico de t dt. Então, quem vai ser o meu v? O meu v vai ser a integral disso daqui, que é o seno hiperbólico de t. Pronto, já sei quem é o, já sei quem é o v, vou aplicar na fórmula agora, para ver como é que vai ficar isso daí. Então, ó, integral de 0 até 1 de u dv é igual a u vezes v, aplicando de 0 a 1, menos integral de 0 até 1 de v du. Então, ó, isso aqui vai ficar integral de 0 a 1, o meu u é o t, o meu dv é isso daqui. Então, vai ficar t cosseno hiperbólico de t dt, que é igual a u vezes v, ou seja, t vezes seno hiperbólico de t vezes seno hiperbólico de t, aplicado de 0 a 1. Eu não queria ter que apagar isso daqui. Vou fazer um pouquinho mais embaixo. Rapidinho, tá? A gente vai precisar disso daqui daqui a pouco. Tá, então de novo aqui. Integral de 0 a 1, t cosseno hiperbólico de t dt, que é igual a t seno hiperbólico de t de 0 a 1, aí menos integral de 0 a 1 de v du. O meu v é o seno hiperbólico, o meu du é igual a dt. Então vai ficar só integral de seno hiperbólico de t dt. Tá? E agora? Bom, para integrar aqui, só falta integrar isso daqui, ó. Só que qual é a integral do seno hiperbólico? Cosseno hiperbólico. Então, isso daqui vai ser assim, ó. Isso aqui vai ser igual. Eu vou aplicar logo, para t, o 1 em t aqui, ó. Então, vai ficar 1 seno hiperbólico de 1 menos, aí quando eu escolher para t igual a 0, isso aqui vai zerar. Então, menos 0. E a integral disso é o cosseno hiperbólico. Então, vai ficar menos, porque já tinha um menos aqui em cima, cosseno hiperbólico de t aplicado de 0 até 1. Agora é só fazer essa aplicação aí, né? Então, isso daqui vai ser seno hiperbólico de 1, que é isso daqui. Aí aqui, ó, eu vou aplicar menos, aí para t igual a 1. Então, vai ficar menos cosseno hiperbólico de 1. Aí, tem esse menos aqui, mas vai aparecer um outro menos aqui, né? Porque vai ficar cosseno hiperbólico de 1 menos cosseno hiperbólico de 0. Aí, com esse menos aqui, vai ficar mais cosseno hiperbólico de 0. Quanto é o cosseno hiperbólico de 0? Olhando aqui para cima. Ó, se o t é igual a 0, isso aqui vai dar 1 mais 1, que é 2. 2 dividido por 2, isso aqui vai dar 1. Então, isso daqui, ó, vai para 1. Tá, e esse daqui, o que eu posso fazer com ele? Olha, eu posso substituir aqui para t igual a 1 e aqui para t igual a 1. Então, isso daqui vai ficar e menos e elevado a menos 1 sobre 2, menos cosseno hiperbólico de 1. Então, vai ficar menos, aí substitui aqui por 1. Então, vai ficar e mais e elevado a menos 1 sobre 2. E aqui, mais 1. Então, ó, daqui para cá, eu só fiz jogar na definição dele. Daqui para cá, eu só fiz jogar na definição dele. Então, agora eu vou fazer essa operação aqui. Ó. Como eles têm o mesmo denominador, que é 2, então aqui vai ficar menos esse e menos esse. Tá? Aí, como é que vai ficar isso daqui? Deixa eu terminar para cá. Mas você já está no finalzinho. Tá, vamos lá. Isso aqui que a gente está resolvendo é a integral de 0 até 1 da função t cosseno hiperbólico de t dt. Então, ó, aqui está e menos e elevado a menos 1 sobre 2. Aí aquele menos ali já vai trocar o sinal de todo mundo.
Então, vai ficar menos e elevado a menos 1 sobre 2 mais 1. Tá? Então, eu só fiz logo trocar o sinal desse e desse. Como eles têm o mesmo denominador, então vai conservar o denominador e eu vou somar esse pessoal aqui tudinho. Então, isso aqui vai ficar igual a e menos e elevado a menos 1 menos e elevado a menos 1. Tudo isso dividido por 2 mais 1. Aí eu posso cortar esse com esse. Menos e elevado a menos 1 menos e elevado a menos 1 vai dar menos 2 e elevado a menos 1. Certo? Só que vai cortar com esse 2 daqui. Então, isso aqui vai ficar menos 2 e elevado a menos 1 sobre 2 mais 1. Aí você vai cortar esse com esse. Então, no final, isso aqui vai dar 1 menos e elevado a menos 1. Só que o que é e elevado a menos 1? É 1 sobre e. Então, vai ficar 1 menos 1 sobre e. E acabou. Agora acabou. Pronto. Foi difícil? Não muito. Basta você saber, né? Seno hiperbólico, seno hiperbólico. Mas em questão de integração por parte, essa foi bem fácil mesmo. Bastava você lembrar que a integral do cosseno hiperbólico é o seno do seno hiperbólico, e a integral do seno hiperbólico é o cosseno hiperbólico. Tá? Ok. Então, vamos lá, que a gente já tem bastante tempo, né? Tá, olha só, gente. Esta daqui, vocês vão fazer em casa. Na verdade, essa daí caiu na lista de monitoria, na última, se eu não me engano. Essa não é difícil, não. Só tem que lembrar que o seno de 2t é 2 vezes seno vezes cosseno. E aí você vai chamar u de cosseno. Tá? Então, acho que isso aqui é um bom exercício para vocês. Inclusive, caiu na lista semanal, na lista de monitoria para vocês, a última que teve. Tá? Ok. Então, olha só. Agora eu vou trocar de slide, que a gente vai para um outro assunto. Uma nova técnica de integração. Então, para quem já gostava de integração por partes, né, tem uma melhor que essa, que a gente aprendeu hoje. Só que antes de a gente aprender essa nova, né, a gente vai aprender algumas técnicas de integrais trigonométricas mesmo, no geral. Por exemplo, quero resolver uma integral trigonométrica, tem várias maneiras, dependendo da questão. Então, a gente vai ver digamos, algumas estratégias para resolver determinados tipos de integrais trigonométricas. Então, vamos lá. Por exemplo, se eu pedisse para você, calcule esta integral aí, integral do seno ao cubo de x. Você saberia calcular? Só a integral do seno ao cubo. Como é que você faria nessa daí? Se fosse só a integral do seno, tava legal, né? Só que esse seno ao cubo aí... Tá, então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai aprender é resolver esse tipo aí de integral trigonométrico. Quando você tem só um seno elevado a uma potência. Ou então quando você tem só um cosseno elevado a uma potência. Essas integrais parecem ser inofensivas, né? Mas quando você para pensar assim, você vê que não é tão simples assim. Tá, então esse aqui é o exemplo 5. Então vamos lá. Isso aqui é a integral do seno ao cubo de x. Bom, talvez o professor Marcel já tenha dado essa dica para vocês. Mas se não deu, eu vou dar agora. E se já deu, a gente vai relembrar. Então, toda vez que você tem uma integral e você tem uma função, por exemplo, seno ou uma função cosseno, e o expoente dela é ímpar, então você pode agradecer. Que esse digamos, é o exemplo mais fácil que tem. Quando a função seno ou a função cosseno tem expoente ímpar. Então, qual é a estratégia? Nesse caso aqui, ó, ela tem expoente ímpar, que é o 3. Então, o que a gente vai fazer aqui? Qual vai ser a nossa estratégia? Eu vou separar um seno. Então, isso daqui, ó, é a mesma coisa que integral de seno ao quadrado de x vezes o seno de x dx. Tá? Então, sempre que eu tiver um expoente ímpar aqui, eu vou separar um seno para mim, só um. Então, por exemplo, se aqui fosse seno elevado a 5, então aqui ficaria seno elevado a 4 vezes seno. Esse é o primeiro passo, separar um seno. Depois que eu separei um seno, eu vou pegar o outro seno. Olha, o teu seno tinha expoente ímpar, né?
Se tu separa 1, então ele fica com o expoente par. Então, esse expoente par que sobrou, você vai usar aquela identidade trigonométrica. Porque seno ao quadrado é a mesma coisa que 1 menos cosseno ao quadrado. Então, ó, isso daqui vai ficar isso daqui, mas ainda tem esse seno aqui fora. Ó, então, por exemplo, se aqui fosse 5, então aqui ficaria 4, né? E como ficaria isso daqui? Ficaria isso daqui ao quadrado, tá? Porque seno a quarta é uma coisa que seno ao quadrado. Aí ficaria no final isso daqui. Mas tá, mas não é esse o caso, né? Porque esse daqui é 3 na questão. Então, esse aqui é 3, aqui já é o quadrado, que já é essa identidade aqui. Então, gente, olha só, primeiro passo, separa um seno. Segundo passo, com o seno que ficou de expoente par, você vai aplicar essa identidade trigonométrica. E qual é o terceiro passo agora? Você vai usar a integração por substituição. Eu vou chamar U de cosseno. Então, olha só. O meu U vai ser a função cosseno, tá? Então, quem vai ser o meu diferencial du? Vai ser a função menos seno de x dx. Ou também, se você preferir, né, já que você tem o seno de x dx, então esse menos você pode passar para cá também, né? Multiplicar todo mundo por menos 1. Então, vai ficar menos du é igual a seno de x dx. Tá bom? Pode deixar assim também, não tem problema. Mas aqui eu multipliquei aqui todo mundo por menos 1 para ficar assim. Tá. Olha só, gente. Agora que eu fiz essa substituição, vamos ver como é que vai ficar a minha integral. Então, ó, ela aqui vai ser igual a integral de 1 menos. O cosseno eu chamei de u. Então, isso aqui vai ficar u ao quadrado. E olha só, seno de x dx é igual a menos du. Então, já que é igual a menos du, isso daqui vai virar menos du. Então, o que eu vou fazer com esse menos daqui? Vou jogar ele aqui para frente. Então, isso aqui vai ficar menos integral de 1 menos u ao quadrado du. Tá? E agora, o que eu faço? Agora eu integro, né? Porque agora ficou bem mais fácil para mim. Eu vou integrar 1, isso aqui vai ficar menos. Que é a integral de 1? Vai ficar u. Então, a integral de 1 é 1. Menos, que é a integral de u ao quadrado? U ao cubo sobre 3. Então, você vai ter aqui 1 ao cubo sobre 3. Aí, ó, não esquece da constante aqui de integração. Beleza. Terminou aqui? Não, né? Porque você tem que voltar para o x. Então, agora é só substituir u pelo cosseno de x. Então, isso daqui vai ficar igual. Aí, como tem esse menos aqui, ó, eu vou distribuir. Então, aqui vai ficar mais, aqui vai ficar menos. Então, vai ficar cosseno ao cubo sobre 3. Cosseno ao cubo de x sobre 3. E aqui vai ficar menos u, só que u é cosseno. Então, vai ficar menos cosseno de x. E aí, mais a constante de integração. E pronto. Acabamos aí. Ó, então, não é difícil. Toda vez que você tiver um expoente ímpar, você vai separar um para você, vai usar a identidade trigonométrica e vai chamar u de cosseno. Se fosse cosseno ao cubo, você ia separar um cosseno para você e usar a identidade no cosseno ao quadrado e ia chamar u de seno. Essa que é a estratégia. Tá, então, vamos ver o que mais tem aqui para a gente fazer. Ó, aqui ele já dá a dica, né? Ó, se o n for ímpar, faça o igual a seno e cosseno ao quadrado igual a menos seno. Tá, só que antes de eu mostrar a dica, vamos só fazer mais um exemplo aqui. Porque depois que mostra a dica, aí perde a graça, né? Antes, vamos fazer isso daqui, ó. Por exemplo, se você tiver integral, a mesma coisa, só que agora o cosseno ao cubo. Para cosseno ao cubo. Então, como eu falei, toda vez que o cosseno ou o seno tiver expoente ímpar, aí esse é o exemplo mais fácil que tem. O que você faz? Você separa um cosseno para você. Então, isso aqui vai ficar integral de cosseno ao quadrado de x, cosseno de x dx.
usa a identidade aqui, no ao quadrado que sobrou, né? Então vai ficar 1 menos seno ao quadrado de x. Aqui fora vai ficar cosseno de x dx. E você vai chamar de u o seno. Então, ó, já que o teu u é igual a seno, então teu diferencial du vai ser a derivada, que é cosseno de x dx. Por isso que você separou o cosseno bem aqui, ó. Porque você vai aplicar ele aqui, isso daqui vai ser igual ao teu du. Aí como é que vai ficar essa minha integral aí? Vai ser igual a integral de 1 menos, o meu seno eu chamei de u, então vai ficar u ao quadrado. E tudo isso daqui é o meu du, então vai ficar du. Agora é só integrar isso daqui. Então isso aqui vai ser integral de 1, que é u, menos integral de u ao quadrado, que é u ao cubo sobre 3, mais a constante de integração. Só que não esquece de voltar para o x. Então isso daqui vai ser igual a seno de x menos seno ao cubo de x sobre 3 mais a constante. Aí, como eu falei, toda vez que for ímpar ou seno cosseno, aí legal, você pode usar a estratégia. O problema é, e se for par? Por exemplo, integral de seno ao quadrado, ou então integral de cosseno ao quadrado. O que a gente vai fazer? Você vê, uma integral, mais uma que parece inofensiva, mas na verdade, por trás dela aí tem muita coisa envolvendo, né? Não é tão fácil assim de enxergar, não. Então vamos ver. Olha só. Vamos resolver agora esse daqui, ó. Integral de seno ao quadrado. Integral de seno ao quadrado de x. O que eu faço? Não adianta agora você separar. Ah, vou separar um seno. Porque, ó, já que o expoente é par, se você separa um seno para cá, ele vai ficar com o expoente ímpar. E você não vai poder aplicar a propriedade lá, a identidade trigonométrica. Então, para esse exemplo aí, que o expoente é par, ou do seno ou do cosseno, você vai ter que usar uma identidade trigonométrica. Que identidade é essa? É essa daqui, ó. Seno ao quadrado de x, para quem, ó, lá no ensino médio, né? Várias identidades trigonométricas que vocês viram, né? Uma delas era essa daqui, ó. Seno ao quadrado é a mesma coisa que meio menos meio do cosseno de 2x. Olha lá. Lembrou agora? Se não, a pessoa nunca viu essa identidade. Não, tudo bem. Então, pelo menos agora você já sabe. Agora você já pode usar ela, ó. Então, seno ao quadrado de x é a mesma coisa que meio menos meio do cosseno de 2x. Acredite, isso é verdade, isso acontece, isso você pode usar. E cosseno ao quadrado de x é a mesma coisa que meio, mais, a única diferença entre de um para outro é aqui é menos, aqui é mais. Mais meio do cosseno de 2x. Tá? Essas são as identidades que você tem que saber para resolver uma integral dessa daqui. Então, agora que eu sei que seno ao quadrado é igual a isso daqui, eu vou substituir aqui na minha integral. Então, isso aqui vai ficar integral de meio menos meio vezes o cosseno de 2x dx. Olha só, agora que eu substituí seno por isso daqui, seno ao quadrado por isso daqui, eu vou separar em duas integrais. Então, como é que vai ficar isso daí? Isso aqui vai ser igual a integral de meio dx, aí menos, esse meio já vou colocar para fora, vai ficar menos meio integral do cosseno de 2x dx. Então agora eu só tenho que resolver essa integral e essa integral aqui. Então isso aqui vai ser igual. Qual é a integral de meio, gente? Integral de meio. O meio sai, né? Aí vai ficar a integral de dx. Qual é a integral de dx? É x. Então vai ficar x sobre 2. Aí, menos, qual é a de cabeça? Vamos lá. Aqui tem um meio aqui na frente, né? Aí, vezes, qual é a integral do cosseno de 2x? Acho que o professor Marcelo já passou para vocês. Integral de cosseno de alfa x. Lembra lá. Acho que foi na aula passada ou retrasada, não sei. Integral do cosseno de alfa x é seno de alfa x sobre
alfa. Lembrou? Não? Vamos lá. Ó, isso daqui, se você fosse resolver isso aqui separadamente, deixa eu fazer aqui rapidinho. Se a gente fosse fazer isso aqui separadamente, você poderia chamar, eu quero resolver a integral do cosseno de 2x. Então, a forma mais rápida de você fazer isso aqui é chamando isso aqui de u, ou z, né? Ó, z igual a 2x. Então, quem vai ser o meu dz? Meu dz vai ser igual a 2dx. Ou melhor, se eu passar o 2 para cá, dz sobre 2 é igual a dx. Então, isso aqui vai ficar integral do cosseno de z, e o dx é dz sobre 2. Então, vai ficar dz aqui e vai ficar 1 sobre 2 aqui fora. A integral do cosseno é seno, então isso aqui vai ficar meio vezes seno de z. Só que, quem é o z? É 2x. Então, isso aqui vai ficar seno de 2x sobre 2. Aí, mais a minha constante de integração. Tá? Então, toda vez que eu tenho cosseno de 2 de alfa x, isso aqui vai ser seno de alfa x sobre alfa. Só você usar uma integração por substituição mesmo que você consegue resolver facilmente. Tá, já revisamos. Aí vamos voltar para cá, então, agora de cabeça, né? Então, isso daqui vai ser seno de 2x dividido por 2. E só. Agora mais a constante de integração. Agora é só fazer essa multiplicação aqui, ó. Isso aqui vai ser x sobre 2 menos seno de 2x dividido por 4 mais c. Acabou. Ó, veja, se eu derivasse isso daqui, a derivada de x sobre 2 ia dar meio. Se eu derivar isso daqui, ia ficar cosseno de 2x sobre 2. E aí, meio menos cosseno de 2x sobre 2 é o seno ao quadrado. Pela identidade lá que a gente acabou de ver. E acabou. Tá? Então, depois que você sabe a identidade, aí fica fácil. Beleza, o problema é quando você não sabe, né? É por isso que é importante já, ó, já estou mostrando para vocês. Então, se cair uma dessa aí na prova, com seno ao quadrado, você já sabe como é que você resolve. Tá bom? Tá, então, agora que eu já ensinei todas as estratégias dessa parte aí, então tá aqui, ó, no slide que eu coloquei para vocês. Toda vez que você tiver integral de cosseno elevado a n, é o que eu acabei de falar. Se n for ímpar, então você vai fazer u igual a seno, ou seja, você vai separar lá um seno para você, né? E você vai usar a identidade trigonométrica. E se n for par, aí você vai ter que usar essa identidade que eu acabei de mostrar para vocês. Nesse caso aqui, gente, ó, rapidinho, se aqui fosse seno elevado a 4, aí como é que ficaria? Ora, seno elevado a 4 é a mesma coisa que seno ao quadrado ao quadrado. Então, ficaria a integral disso daqui ao quadrado. Ok? A gente vai resolver uma dessas daqui a pouco. Aí você teria que distribuir e depois aplicar a integração de novo. Aí tá, ó, a mesmo vale para o seno. Se o teu expoente do seno for ímpar, então você vai separar um seno, vai chamar o de cosseno e vai usar a identidade trigonométrica. E se for par, aí você vai usar essa identidade trigonométrica aqui, ó, meio menos meio do cosseno de 2x, que foi o que a gente fez agora nessa questão. Aí tá, aqui a gente tem cosseno à quinta. Vamos fazer isso daí, rapidinho. Esse aí é o exemplo 8. Para vocês verem que quando é integral envolvendo funções trigonométricas, né? Então, nem sempre é fácil. Dependendo da situação aí, você pode ter mais de uma forma para fazer. Então, esse daqui é o exemplo 8, né? Que a gente está. Exemplo 8. Vamos lá. Integral do cosseno elevado a 5. Tá. Nesse caso daí, você tem um expoente ímpar. Então, você já sabe. Expoente ímpar, separa um cosseno para você e usa identidade. Então, isso aqui é a mesma coisa que cosseno elevado a 4 vezes cosseno de x dx. Aí aqui você usa a identidade. Então, isso aqui vai ser igual a integral de 1 menos seno ao quadrado, né? Porque isso aqui, ó, é a mesma coisa que cosseno ao quadrado. Então, vai ficar isso daqui. Aí, vezes cosseno de x dx. Agora que eu fiz isso aqui, eu vou usar a substituição. Eu vou chamar u de seno. Então, o meu u
vai ser igual a seno de x. Então, meu du vai ser cosseno de x dx. Tá, aplicando essa substituição aí, como é que vai ficar a minha integral? Isso aqui vai ficar integral de 1 menos, o meu seno eu chamei de u, então vai ficar u ao quadrado. Só que tudo isso daqui ao quadrado, que é o que já estava aqui. Cosseno de x dx é o meu du, então vai ficar aqui, ó, du. E agora, que tem esse quadrado aí, distribui. Isso aqui vai ser igual a integral o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Du. Agora é só resolver essas integrais aí, né? Então, integral de 1 vai ficar como? Integral de 1 é u. Aí, menos 2 vezes u ao quadrado. Isso aqui vai ficar 2 vezes u ao cubo sobre 3. E aqui vai ficar mais u à quinta sobre 5. Aí, mais a constante de integração. Pode deixar assim? Não, tem que voltar para o x. Então, já que você chamou u de seno, então a resposta vai ser seno de x menos 2/3 do seno ao cubo mais o seno à quinta de x sobre 5 mais a minha constante. Ok? Essa foi fácil porque o expoente era ímpar, né? Aí vamos ver agora outro exemplo aqui agora. Ó, tá aí. Agora sim, expoente par. Vamos ver como é que vai ficar isso daí. E sendo a quarta agora, né? Vamos lá. É bom que hoje a gente está conseguindo resolver um monte, né? A gente já vai para o nono agora. Tá. Exercício 9. Aí, ó. Integral do seno à quarta de x dx. Tá. Nesse caso, o que a gente faz? O expoente é par, não esqueça. Então, já que o expoente é par, eu vou ter que usar a identidade trigonométrica. Mas antes, eu vou escrever isso assim, ó. Isso aqui é a mesma coisa que seno ao quadrado de x ao quadrado. E agora, eu vou aplicar a identidade trigonométrica aqui no seno ao quadrado. Então, isso daqui vai ser igual a integral. Seno ao quadrado é a mesma coisa que meio menos meio do cosseno de 2x. Só que isso aqui vai ficar elevado ao quadrado. Tá? Então, ó, apliquei a identidade que a gente aprendeu hoje, né? E agora, gente? Agora distribui. Vai ficar o quadrado do primeiro. Então, isso aqui vai ser igual a integral. O quadrado do primeiro é 1 sobre 4. Aí, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, vai dar meio vezes cosseno de 2x. Aí, mais o quadrado do segundo. Então, vai ficar 1/4 do cosseno ao quadrado de 2x. Pronto. E agora? Agora, vamos aplicar a propriedade, né? Vai ficar a integral desse, menos a integral desse, mais a integral desse. Então, ó, isso daqui vai ser igual. Qual é a integral desse, gente? 1 sobre 4. X sobre 4, né? Então, aqui vai ficar x sobre 4. Integral desse aqui de cabeça, a gente já fez isso agorinha. Ó, vai ser menos. Qual é a integral do cosseno de 2x? Seno de 2x sobre 2. Só que tem esse 2 aqui, né? Então, vai ficar 1 sobre 4 seno de 2x. Tá. E a integral disso daqui. Ó, então, isso aqui vai ficar mais 1/4 integral do cosseno ao quadrado de 2x. Ó, então, perceba que eu resolvi logo a integral desse, resolvi logo a integral desse, só que esse aqui eu não resolvi ainda. Por que eu não resolvi? Porque eu ainda não sei. Né? Tem que integrar cosseno ao quadrado de 2x. O que eu faço agora? Ó, eu tenho um cosseno ao quadrado. Vou ter que aplicar de novo a minha identidade trigonométrica. Essa que a gente aprendeu hoje, do cosseno seno ao quadrado. Então, isso daqui vai ser igual. Olha lá, eu falei que hoje a aula ia melhorar cada vez mais, depende da questão. Então, aqui vai ficar x² menos, aqui eu só vou repetir, seno de 2x,
E aqui, gente, olha só, vai ficar 1/4 vezes integral. Isso daqui é a mesma coisa que meio mais meio do cosseno de 4x. Gente, por que aqui ficou 4? Porque aqui o teu argumento já era 2x, né? Aí como é na fórmula lá, ó, vamos voltar para cá rapidinho. Ó, cosseno ao quadrado de x é meio mais meio de cosseno de 2x. Né? Mas se aqui já for 2x, então aqui vai ficar 4x. Tá? Porque aqui, ó, o cosseno daqui vai ficar sempre o dobro do que está aqui. Então, se aqui estava 2x, aqui vai ficar 4x. Se aqui tivesse 8x, aqui vai ficar 16x. Tá? É sempre o dobro quando você vai aplicar na fórmula. Então, por isso que aqui a gente está resolvendo, ó, ficou 4x. Tá? Então, ó, isso daqui já está resolvido, isso aqui já está resolvido, só falta agora resolver isso daqui. Então, vamos lá. Acho que eu vou precisar dessa parte, desse quadro aqui também. Mas está acabando isso daí também. Tá, então, vamos lá. Isso aqui, por enquanto, tá assim, né? Seno a quarta de x, isso aqui está igual a x sobre 4 menos 1 sobre 4, seno de 2x, aí mais 1/4 integral de meio mais meio cosseno de 4x dx. Beleza. Falta agora a gente resolver essa integral aqui. Então vamos lá. Então isso aqui vai ser igual a x sobre 4 menos 1 sobre 4 seno de 2x. Gente, isso aqui é rápido. Ó. Qual é a integral de 1 sobre 2? X sobre 2. Né? Então, x sobre 2 vezes 1/4 vai ficar x sobre 8. Aí, mais... Ó, esse 1/4 vai multiplicar com esse meio. Então, vai ficar 1/8. Vezes... Qual é a integral do cosseno de 4x? Você já acabou de aprender. Cosseno de alfa x. Integral é seno de alfa x sobre alfa. Nesse caso é o 4, né? Então vai ficar seno de 4x dividido por 4. Aí não esquece, ó, da tua constante de integração. Bom, a priori acabou aqui, mas dá para melhorar, né? Então vamos lá. Então isso aqui vai ser igual, ó, x à quarta mais x à oitava, somando isso daí vai dar 3/8 de x. Né? Aí, menos 1 sobre 4 seno de 2x. E aqui, ó, multiplicando 8 por 4 dá 32. Então, vai ficar seno de 4x dividido por 32. Mais a minha constante de integração. Acabou. Pronto. Só deu trabalho, porque você teve que aplicar a identidade trigonométrica 2 vezes. Tá? Mas no final até que a gente conseguiu chegar sem muita dificuldade. Ok? Beleza, vamos dar prosseguimento então. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. A gente já tem meia hora, a gente está bem na foto, né? Então vamos lá. Olha só. Agora que você sabe como resolver uma integral de seno ou cosseno, e quando a gente mistura as duas, por exemplo, essa daí, integral do seno ao cubo de 3x vezes cosseno ao cubo de 3x. Gente, é a mesma coisa. Tá? A diferença agora é que você pode usar tanto o seno quanto o cosseno da integral. Né? Que antes, se você tinha a integral do seno, você teria que usar o seno. Se você tinha a integral só do cosseno, teria que usar o cosseno. E quando você tem os dois, você pode escolher se vai usar um ou outro. Tá, então esse daqui é o exemplo 10. Então, olha só. Eu tenho aqui integral do seno ao cubo de 3x cosseno ao cubo de 3x. Ah, então é isso daqui, né? Ah, professor, mas eu tenho um 3x aqui dentro do argumento, ele pode me atrapalhar. Não, tudo bem, se você quer se livrar do 3x, chama 3x de u, não tem problema. Ó, vamos chamar u de 3x. Então, quem vai ser o meu du? O meu du vai ser 3 dx. Ah, mas eu não tenho 3 aqui, né? Mas eu posso multiplicar por 3 em cima e embaixo aqui.
Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 3 integral de seno ao cubo de 3x cosseno ao cubo de 3x e aqui 3dx. Então, só vem multiplicar em cima e embaixo por 3, só que esse 3 eu coloquei aqui para dentro, porque eu sei que 3dx é igual a u. Agora que eu sei disso, eu vou aplicar minha substituição. Então, como é que vai ficar? Isso aí vai ser igual a 1/3 integral seno ao cubo, o 3x eu chamei de u, então vai ficar seno ao cubo de u, cosseno ao cubo de u, du. Pronto, então no final vou ter que resolver uma integral desse tipo aqui. Só, quando eu tenho os dois multiplicados, não tem nenhum problema, a estratégia é a mesma. Você vai olhar para o expoente de cada um, ó, expoente do seno e expoente do cosseno. Nesse caso, os dois têm expoente ímpar. Quer dizer que você pode usar a mesma estratégia, ou para seno ou para cosseno. Então, se você quiser, você separa um cosseno aqui e chama u de seno, ou você separa um seno aqui e chama u de cosseno. Então, eu vou escolher separar um cosseno aqui, ó. Então, isso daqui é 1/3 integral de seno ao cubo de u, cosseno ao quadrado de u, cosseno de u du. Quase que não deu aqui, né? Cosseno de u du. Aí eu vou aplicar aqui, ó, cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar igual a 1/3 integral de seno ao cubo de u, 1 menos seno ao quadrado de u, e aqui cosseno de u du. Eu separei um cosseno, usei aqui na unidade trigonométrica, agora eu vou chamar o seno, como eu já usei a letra u, vou usar o w agora, né? Então, eu vou chamar w de seno. Então, olha só. Eu vou chamar aqui o w do seno de u. Então, o meu dw vai ser cosseno de u du. Aí, vamos ver como é que vai ficar isso daí. Vou aplicar aqui direto, né? Então, ó, isso aqui vai ser igual a 1/3 integral. O seno eu chamei de w, então aqui vai ficar w ao cubo vezes 1 menos w ao quadrado, 1 menos w ao quadrado, e aqui cosseno de u du é o meu dw. Pronto. Agora você tem que integrar isso daqui, ó. Isso daqui é a mesma coisa que 1/3 integral de w ao cubo menos w elevado a 5 dw. Só fiz distribuir esse para cá e para cá. Agora só vou ter que integrar isso daqui. Então, vamos lá. Ó, gente, então, é bom quando tem seno vezes cosseno, que aí você até pode escolher em qual você vai aplicar lá a técnica que a gente aprendeu hoje, né? Beleza. Então, ó, por enquanto a gente está assim. 1/3 da integral de w ao cubo menos w elevado a 5 dw. Agora eu vou integrar. Isso aqui vai ficar 1/3. A integral de w ao cubo é w elevado a 4 sobre 4, menos w elevado a 6 sobre 6, mais a minha constante de integração. Só que não vou deixar w. Vou voltar para o meu... Quem é w? W é seno de u. Então, isso aqui, ó, vai ficar seno de u a quarta dividido por 12, aqui eu multipliquei 3 por 4, menos seno de u elevado a 6, dividido por 6 vezes 3, que é 18. Acabou aqui? Não, porque quem é o meu u? É o x, né? Eu tenho que voltar para o x. O meu u é 3x. Então, isso aqui vai ser igual a seno a quarta de 3x dividido por 12, menos seno a sexta de 3x dividido por 18, mais uma constante de integração. Agora acabou. Pronto. Acabou a questão. Vamos continuar. Ainda tem muita coisa para a gente ver hoje. Tá, já tem uns 20 e poucos minutos aí. Então, gente, eu queria mostrar para vocês,
Não, cadê? Não era isso aqui? Não, tá. Tá, acho que não cheguei a colocar aqui a tabela, mas olha só, toda vez que você tiver... Porque perceba que agora a gente está combinando, né? A gente está combinando a função seno com a função cosseno. A gente não vai resolver mais questão assim hoje, mas pelo menos vou dar a dica para vocês. Olha só. Por exemplo, se você tem uma questão assim, ó, que tem na apostila para vocês resolverem. Você tem uma integral desse tipo aqui para você resolver. Você vai olhar para os points de cada um. A primeira coisa que você vai tentar ver é se um deles tem expoente ímpar. Nesse caso, o cosseno tem expoente ímpar. Olha que legal. Então, já que tem expoente ímpar, você vai separar um cosseno, vai usar tudo aquilo que a gente fez. Digamos que fosse o seno que tivesse cosseno, que tivesse índice ímpar aqui, ó. O cosseno tivesse índice par. Aí você ia separar um seno e ia resolver lá como você está acostumado. E se os dois forem índice par, por exemplo, esse e esse, aí nesse caso você vai ter que aplicar a identidade trigonométrica para esse e para esse, e resolver dessa forma, tá? Então não tem mistério. Se um deles for ímpar, separa, usa a identidade trigonométrica e chama o de seno de cosseno. E se for par, vai ter que usar aquela outra identidade trigonométrica, meio, mais ou menos meio de cosseno de 2x. É assim que funciona. Deu para entender, gente? Pode cair uma dessa na prova? Tá fácil? Dá para resolver? Dá trabalho? Dá bastante, né? Mas tudo bem. Tá, mas esse ainda não é, digamos, o conteúdo de hoje, né? Eu falei para vocês que hoje a gente vai ver uma coisa bem mais divertida que integração por parte. A gente vai ver de fato, o que nós chamamos de substituição trigonométrica. Então vamos ver como é que é uma substituição trigonométrica. Vamos lá. Olha só. Vamos calcular agora esta integral aí. Integral da raiz de 1 menos x quadrado. Vamos ver como é que a gente vai resolver essa questão. Tá? Deixa eu apagar aqui. Esse aqui vai ser o exemplo 11. Ó, mais uma vez, isso aí parece inofensivo, né? Tá, gente, perceba que, nesse caso aí, o x ele está entre menos 1 e 1, ok? Porque senão vai dar um número, não vai dar um número real, vai dar um número imaginário. Vai dar um número complexo. Então, fica a integral de 1 menos x ao quadrado, onde o meu x está entre menos 1 e 1. Isso que a gente vai resolver. E agora, como é que você resolveria essa? Vamos lá. Gente, a gente vai resolver essa integral usando uma técnica conhecida como substituição trigonométrica. Jamais esqueça esse nome, substituição trigonométrica. Tá? Como é que é a substituição trigonométrica? Olha só. Aqui eu tenho 1 menos x quadrado. Aí eu penso assim, eu gostaria muito que no lugar desse x tivesse um cosseno. Por quê? Porque se no lugar do x tivesse um cosseno, aqui ficaria 1 menos cosseno ao quadrado. Ou então 1 menos seno ao quadrado. E se tivesse 1 menos seno ao quadrado, quem é 1 menos seno ao quadrado? Cosseno ao quadrado. Aí ia ficar a raiz de cosseno ao quadrado. Ia cortar, ia ficar uma coisa bem mais simples. Então, eu gostaria que tivesse 1 menos cosseno ao quadrado, por exemplo. Ou seno ao quadrado. Mas não tem. Mas eu posso fazer com que tenha, né? Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou chamar x, o meu x vai ser seno de θ. O x vai ser seno de θ. É assim que eu vou fazer. Ora, se o meu x... Mas professor, eu não tenho seno de θ aqui, porque como é que a gente está acostumado? A ter sei lá, um seno aqui e eu chamo esse seno de x, não é assim que a gente está acostumado? Agora não. Agora já tem o x aqui, só que eu vou dizer que esse x é o meu seno. Por isso que eu estou fazendo uma substituição trigonométrica. Tá? Beleza, tá, professor, e daí? O que interessa isso daqui? Se o meu x é igual a seno de θ, então quem vai ser o meu dx? Meu dx vai ser a derivada do seno, que é o cosseno, vezes o diferencial de θ. É isso que vai ser. E agora eu vou substituir aqui. Isso que eu coloquei, tá? Então, ó, deixa eu apagar aqui, que eu vou usar aqui. Então, como é que vai ficar a minha integral? Quando eu usar essa substituição aqui, vai ficar integral da raiz de 1 menos, quem é o meu x? É seno. Então, vai ficar seno de θ ao quadrado.
E quem é o meu dx? Cosseno de θ dθ. Então, ó, no lugar do dx, vai ficar cosseno de θ dθ. Entendeu? Então, ó, aqui a chave é isso daqui. Chama x de seno. Então, dx é igual a cosseno de θ dθ. Substituindo a tua integral, ela ficou assim. Agora que aqui ficou 1 menos seno ao quadrado, eu sei que 1 menos seno ao quadrado é o quê? Cosseno ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar integral da raiz do cosseno ao quadrado de θ, aí vezes cosseno de θ aqui fora, dθ. Tá? E aí? Aí que agora sim, ó, tenho raiz do cosseno ao quadrado. Isso aqui corta, né? Então, isso daí vai dar... Isso aqui vai ser integral... Só que olha só, gente. Eu tenho raiz do cosseno ao quadrado. Isso aqui não vai dar cosseno, isso aqui vai dar módulo de cosseno. Então, vai ficar módulo do cosseno de θ vezes cosseno de θ. Só que não esqueça que o seu x está entre menos 1 e 1. O seu x está entre menos 1 e 1. Não é verdade? Então, ó, já que o seu x está entre menos 1 e 1, o seu θ está entre o quê e o quê? Porque, ó, se o x está entre menos 1 e 1, então o teu θ ele é o arco seno de θ. Não é verdade? Ó, deixa eu colocar aqui. Quem é o teu θ? O teu θ é o arco seno de x, né? Ó, se o meu x é seno de θ, então θ é o arco seno de x. Ora, se o teu x está entre menos 1 e 1, então, ó, joga menos 1 aqui. Quem é o arco seno de menos 1? Ele é o menos meio. Menos π sobre 2. E quem é o arco seno de 1? É o π sobre 2. Então, veja bem. Se o teu x está entre menos 1 e 1, e o teu θ é arco seno de x, então o teu θ está entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Ora, então ele está no primeiro quadrante e no quarto quadrante. Mas nesse intervalo aqui, ó, de menos π sobre 2 até π sobre 2, a função cosseno é sempre positiva. Certo ou errado? Para esse intervalo aqui, qual é esse intervalo? É o primeiro quadrante e o quarto quadrante. Nesses quadrantes, a função cosseno é sempre positiva. Então, nesse caso aqui, eu posso tirar o meu módulo, por essa justificativa aqui. Tá? Esse cosseno aqui, de fato, ele é sempre positivo. Então, eu vou tirar ele daqui. Então, isso aqui é a mesma coisa aqui, integral. Ó, se eu tiro o meu módulo aqui, então vai ficar cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado de θ dθ. Tá? E aí? Agora a gente já sabe resolver isso daqui, né? A gente aprendeu hoje. Como é que você resolve uma dessa aqui? Isso aqui vai ficar integral de meio mais meio cosseno de 2θ dθ. Agora vamos resolver isso daqui. Isso daqui, ó, vai ficar, a integral desse vai ficar θ sobre 2. Aí mais, qual é a integral do cosseno de 2θ? Seno de 2θ sobre 2. Aí como tem esse 2 aqui, então vai ficar seno de 2θ sobre 4, mais c. Acabou aqui? Não, porque você tem que voltar para o x. E agora, como a gente vai voltar para o x? Vamos lá. É que eu preciso de mais um quadro agora para voltar para o x. Que não é tão rápido voltar para o x nessa questão, não. Mas enquanto isso, ó, vá olhando aí para como é que ficou a nossa integral. Ficou θ sobre 2 mais seno de 2θ sobre 4. Então, a nossa integral, que era 1 menos x ao quadrado, ela se transformou em θ sobre 2 mais seno de 2θ sobre 4 mais a constante. Lembrando que eu chamei de x o meu seno de θ. Então, o meu θ é o meu arco seno
de x. Ok? Beleza, então olha só. Se eu disse que o x é o seno de θ, então meu θ é arco seno de x. Então é ele que eu vou substituir aqui. Então isso daqui ó, vai ser igual ao... Só que antes de eu substituir, eu só vou mudar mais uma coisinha aqui, ó, gente. Ó, porque aqui eu tenho seno de θ, 2θ, né? E aqui eu tenho x igual a seno de θ. Aqui eu não tenho 2 aqui. E o que eu posso fazer? Eu quero me livrar desse 2 aqui dentro do argumento. Eu posso usar aquela outra identidade trigonométrica, que o seno de 2θ é 2 vezes seno de θ cosseno de θ. É isso que eu vou fazer. Então, isso aqui vai ser 2 vezes seno de θ cosseno de θ, dividido por 4, mais a constante c. Aí aqui, ó, você vê claramente que eu vou cortar isso com esse, vai ficar 2. Aí, ó, eu já tenho θ. Quem é θ? É o arco seno de x. Aqui eu tenho seno de θ. Quem é o seno de θ? É x. E aqui eu tenho cosseno de θ. Quem é cosseno de θ? Usa aquela identidade. Cosseno de θ, gente, olha só. Cosseno de θ é a mesma coisa que raiz de 1 menos seno ao quadrado de θ. Isso aqui deveria ser o módulo, né? Mas como eu falei, isso aqui é sempre positivo. Então, cosseno de θ é a mesma coisa que raiz de 1 menos seno ao quadrado de θ. Então, vamos voltar para cá. Então, isso aqui vai ser igual a θ sobre 2 mais 1 sobre 2 seno de θ. E no lugar do cosseno, eu vou colocar isso daqui, ó. Vai ficar raiz de 1 menos seno ao quadrado de θ. E aqui mais a constante de integração. Pronto. Agora eu vou voltar para o x. Porque quem é o seno de θ? É x. E quem é θ? Arco seno de x. Então agora, ó. Então isso daqui, ó, resposta final. Agora está acabando. Arco seno de x dividido por 2 mais meio. Quem é o meu seno de θ? É o x. Então, meio vezes x. E aqui vai ficar raiz quadrada de 1 menos. Quem é o seno de θ? É x. Então, vai ficar 1 menos x ao quadrado. Mais c. E lembrando que esse x está entre menos 1 e 1. E acabou. Agora acabou. Deu para entender? Foi difícil? Não é fácil. Eu assumo que realmente não é fácil uma substituição trigonométrica. Mas, conforme você vai treinando a substituição trigonométrica, você vai vendo que ela não é tão difícil assim. Né? É até divertido, na verdade. Você fazer essas contas aí, no final você viu que deu arco, seno, isso daqui é bem interessante, na verdade. Tá, deixa eu ver se a gente tem um tempinho ainda, que queria pelo menos fazer uma aplicação disso daí. Ó, nós temos 10 minutos, eu acho que é o suficiente. Então vamos lá. Tá. Só que antes de eu passar para a aplicação, não tem só esse tipo de substituição. Ó. Tem essa tabelinha para vocês. Por exemplo, se dentro da tua integral você tiver uma expressão assim, ó, raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado, e o teu a maior que zero, então você pode substituir x por a vezes seno. No nosso caso aí o a era 1. Então já que o a era 1, o x ficou só seno de θ mesmo, seno de u. Agora, se eu tivesse uma expressão assim, ó, raiz de a ao quadrado mais x ao quadrado, então nesse caso o meu x ia ser a vezes a tangente. Porque aqui eu usar aquela outra propriedade, que 1 mais tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado. E se eu tivesse isso daqui, ó, x quadrado menos a ao quadrado, então o meu x ia ser a vezes a secante. Mas calma, não fiquem preocupados. Isso aí vocês vão pegando com calma. Então na apostila de vocês tem vários exemplos disso daí. Aí você pode resolver um desse, mas fique tranquilo, tá? Faça na calma, vai entendendo aos poucos esse assunto. Beleza, tá, mas eu queria aplicar. Olha aí. Calcule a área do círculo de raio R e centro na origem. É isso que eu quero. Aí, com essa, a gente finaliza a aula de hoje. Mas aí, vocês gostaram de substituição trigonométrica? Melhor que interação por partes? Com certeza, né? Que é melhor que a substituição normal. Muito bem. Vamos lá. Ó, ele quer que eu calcule a área de um círculo. Qual é a área do círculo, gente? Qual é a área do círculo? Pi ao quadrado. Como é que você sabe que é pi ao quadrado? Como é que você sabe? Porque lá você aprendeu que a fórmula é essa, né? Agora a gente vai demonstrar que a fórmula é essa. Olha que legal. Então vamos lá.
Então, aqui, ó, eu vou colocar uma circunferência de raio R. Tá? Tá bem uma circunferência, mas serve. Sendo na origem, raio R. Gente, se eu quisesse uma função só para essa parte de cima aqui, quem seria essa minha função? Lembra lá, seria isso daqui, ó, f de x é igual a raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado. Lembrou? Ó, porque você não esquece, né? Isso aqui é uma circunferência, então ela é assim, ó, y ao quadrado mais x ao quadrado é igual a r ao quadrado. Eu quero só a parte de cima, então isola o teu y, joga esse x para cá, depois tira a raiz. Aí se tu pegar o mais, tu vai ficar só com isso daqui. Se tu pegar o menos, tu vai ficar só com a parte de baixo. Beleza. Gente, eu quero a área de tudo isso daqui. Você concorda comigo, então, que eu posso calcular a área só dessa parte aqui e multiplicar por 4? Já que esse pedaço é o mesmo desse, que é o mesmo desse, que é o mesmo desse? Então eu vou pegar só esse pedaço aqui e multiplicar por 4. Então, eu vou integrar esta minha função aqui, ó, de 0 até r. E vou multiplicar por 4. Ok? Essa que vai ser a minha estratégia. Então, a área que eu quero encontrar, ela vai ser 4 vezes esse pedaço aqui. Só que o que é esse pedaço? É a integral de 0 até r, ó, de 0 até r, desta função aqui. Raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado. Ok? É isso que eu quero achar de fato. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar a substituição trigonométrica. Lembrando que esse r aqui é uma constante, ele não é uma variável. Então, eu vou chamar de x. Agora, o meu x vai ser r vezes seno de θ. Ok? R vezes seno de θ. Como eu mostrei a tabela para vocês ainda agora, né? Porque antes o meu r era 1, né? Só que agora o meu r é r. Então, o meu x vai ser r seno de θ. Então, quem vai ser o meu dx? O meu dx vai ser a derivada disso daqui. Que vai ser, isso aqui é constante, então vai ser r cosseno de θ dθ. Ok? Beleza. Lembrando, mesma coisa, o x está entre menos 1 e 1. Tá? Aí eu vou substituir aqui. Então, isso daqui vai ficar igual a 4 vezes integral de 0 até r, raiz quadrada de r ao quadrado menos, o x eu chamei disso daqui, então vai ficar r ao quadrado seno ao quadrado de θ. E, opa, peraí que eu errei aqui, mas já vou comentar com vocês. Deixa eu logo trocar aqui. O meu dx é o r cosseno de θ dθ. Tá, o que foi que eu errei? É porque eu tenho que trocar o intervalo de integração, né? Já que eu fiz a substituição. Então, vamos trocar. Então, olha só. Se para o x igual a 0, ó, porque não esquece, quem vai ser o teu θ? O teu θ vai ser arcosseno de x dividido por r, ó, porque você vai ter que passar o r para cá dividindo, então o teu θ vai ser arcosseno de x sobre r. Né? Se o teu x é 0, o θ vai ser o arcosseno de 0. Quem é o arcosseno de 0? É 0. Então, se o teu x é 0, o teu θ vai ser 0. Ok. E se o teu x é r, que é o outro intervalo aqui, se o teu x é r, então o teu θ vai ser arcosseno de 1. Quem é o arcosseno de 1? Π sobre 2. Então, ó, nesse caso aqui, o θ vai ser π sobre 2. Então, aqui agora, quando eu já substituir por θ, isso aqui vai ficar de 0 até π sobre 2. Ó, isso aqui é um r, tá, gente? Não vão confundir aí. Pronto. Agora, só que dá para eu mexer nisso daí. Vamos melhorar. Deixa eu passar aqui para outro quadro, que aí já não tem mais espaço. Olha que legal. Vocês vão sair daqui sabendo demonstrar que a área do círculo é πr ao quadrado. Ou não, né, professor? Não, ou sim, a gente vai acabar isso daqui, vocês vão ver que não é difícil, tá? Vamos lá. Então, a minha área vai ser 4 vezes integral de 0 a π sobre 2. Para a gente encurtar, ó, perceba que eu vou pegar esse r ao quadrado e vou colocar em evidência, para eu poder tirar ele da minha raiz. Tá bom? Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Raiz de r ao quadrado em evidência, 1 menos seno ao quadrado de θ.
E aqui fora, olha, esse R eu vou jogar aqui para fora porque ele é uma constante. Então aqui vai ficar só cosseno de θ de θ. Beleza. Ó, esse aqui é R ao quadrado, então ele também vai sair. Ele é positivo, então ele sai da minha... Então, ó, isso daí vai ficar igual a 4 vezes R ao quadrado. De onde é esse R ao quadrado? Foi esse R que eu tirei daqui e multipliquei com esse aqui de fora. Tá bom? E aqui dentro vai ficar integral de 0 a π sobre 2. 1 menos seno ao quadrado é cosseno ao quadrado. Então vai ficar raiz do cosseno ao quadrado de θ. E só que aqui fora já tem um cosseno de θ aqui, ó, te esperando. Isso aqui vai dar módulo do cosseno. Só que como a gente já explicou aqui, o módulo do cosseno, nesse caso, vai ser o próprio cosseno, porque o cosseno é sempre positivo. Tá bom? Então, eu vou pular essa explicação aqui agora. Então, isso aqui vai ficar 4R ao quadrado, integral de 0 a π sobre 2, do cosseno ao quadrado de θ de θ. Ó, é um cosseno daqui e o outro cosseno daqui. Tá bom? Aí, isso aqui você já sabe resolver. Isso aqui é a mesma coisa que a integral de 0 a π sobre 2. Aqui vai ficar 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 cosseno de 2θ. E aqui, ó, dθ. Agora a gente vai integrar isso daqui. Então, isso daqui vai ficar 4R ao quadrado. A integral de 1 sobre 2 vai ficar θ sobre 2. Então, aqui vai ficar θ sobre 2, e aqui a gente já fez isso aqui várias vezes hoje, né? Isso aqui vai dar seno de 2θ sobre 4, porque tem esse 2 aqui. Então, mais seno de 2θ sobre 4. Só que isso eu estou aplicando de 0 até π sobre 2. Tá bom? Então, eu resolvi a integral. Agora você tem que aplicar. Então, isso aqui vai ser igual a 4 vezes R ao quadrado. No lugar do θ, eu vou substituir por π sobre 2. Então, aqui vai ficar π sobre 2 sobre 2. Então, vai ficar π sobre 4. Aí, mais seno. Ó, aqui vai ficar seno de 2 vezes π sobre 2. Então, vai ficar seno de π dividido por 4. Aí, menos. Agora, eu vou aplicar em 0. Só que quando eu aplico aqui θ igual a 0, vai zerar. Quando eu aplico aqui θ, vai ficar seno de 0, que vai zerar também. Então, aqui vai ficar menos 0. Beleza. Só que quanto é o seno de π? Seno de π é 0 também. Então, isso aqui também vai zerar. Então, ó, no final, o que sobrou aqui dentro? Só π sobre 4. Então, a minha área vai ser 4R ao quadrado, 4 vezes R ao quadrado, vezes π sobre 4. Ó, π sobre 4. Aí, o que você faz aqui? Ó? Você corta esse com esse. E o que você tem? Olha lá que legal. Você tem πr ao quadrado. Aí, óbvio, você coloca aqui, ó, unidades de área, porque isso aqui é 1 metro quadrado, centímetro quadrado. E pronto. Então, você imaginou que viria daí o πr ao quadrado? Então, não é tão simples, né? Agora você já pode chegar, olha, já sei porque é πr ao quadrado. Aí, faz essa integral aí toda, essa substituição trigonométrica, e no final você chegou. De fato, a área do círculo, ela é πr ao quadrado. Deu para entender, gente? Gostaram de substituição trigonométrica? Interessante, né? Assim, das que a gente viu, de fato é a menos fácil, né? Substituição trigonométrica, mas ainda assim é bem interessante, tá? Então, vocês perceberam que muita questão a gente não deu para fazer hoje, o assunto era muito grande mesmo, tá? Então, o que eu aconselho vocês? Façam na casa de vocês, tem a nota de aula, tá cheia de exercícios desse tipo. Então, vão fazendo, mas sempre com calma. Vamos fazendo com calma, faz uma questão hoje, uma questão amanhã, 2 no sábado, não sei, tá? Mas vão treinando. E aí, na quarta-feira, o professor Marcel estará aqui com vocês de novo, tá bom? Obrigado pela participação e até a próxima.